fila. Esse marcado em minha fila são todos os artigos que estão sob minha responsabilidade ou estão relacionados a mim de alguma maneira. Seja porque eu sou autor, ou porque eu sou editor, ou parecerista. Isso é uma novidade também, que antes não tinha. Ele agrupa todos os artigos, independente do qual é o seu envolvimento. Tá? Unassign é tudo que chegou e que não tem um editor designado, que é justamente o nosso teste aqui, ó, ele está aparecendo lá. Não há editor designado para essa submissão. Designe um editor. Já indica aqui qual é a próxima tarefa. Todos os ativos, né, All Active aqui, essa guia, traz todos os artigos que estão em processo. Ou seja, tudo que está atualmente em avaliação, o que não foi dada uma decisão final. Então, vai estar em todos os ativos, que inclusive não mostra só os seus, mostra os seus e de todo mundo, inclusive dos outros editores, né? Como eu estou logado aqui como editor-chefe, ele vai ter a visão geral nesse All Active. E os arquivos são os arquivos os artigos que foram aprovados ou que foram rejeitados. Esse aqui, por exemplo, está como publicado, né? Então, eles vão constar aqui em arquivos. É tudo que não está mais sendo trabalhado. Tá? Esse conceito não mudou. Então, o meu artigo vai estar em Unassign. Então, eu vou clicar aqui no título. E aí eu tenho o título da submissão, aqui em cima, os autores na ordem especificada. Aqui em cima eu tenho 3 botões importantes. Primeiro é os metadados, né? Os metadados vão trazer exatamente o que o autor preencheu na submissão. Então, qual foi a seção, qual é a política dessa seção, o idioma do artigo, título, resumo, os contribuidores. Caso tenha uma imagem para esse artigo, você pode colocar essa imagem aqui. Isso é uma coisa restrita para o periódico, né? O autor não teve essa opção. E vocês, como editores, como periódico, podem alterar. Isso não muda. Essa possibilidade ainda existe. Identificadores seria o DOI, né? Você poderia colocar aqui o DOI desse artigo. Mas a gente não trabalha com publicação no OJS. Então, a gente não vai trabalhar com isso, dado que a publicação é feita em Cielo e não no OJS. O próximo botão aqui, Editorial History, seria o nosso histórico, né, que vocês estão acostumados já a trabalhar. Então, tem todos os logs, ó, desde da submissão até os e-mails enviados, eu consigo ver os e-mails que foram enviados, eu consigo ver as notas, incluir alguma nota também nesse histórico. Essa nota tem uso interno somente, não vai aparecer para os autores. E ele vai mostrando de ordem cronológica os eventos e ações. Tá? Por enquanto só tem ações do autor, porque o editor não fez ainda nenhuma ação. E Submission Library é como se fosse um inventário que vocês podem usar a favor de vocês para disponibilizar arquivos para a equipe, tá, de editorial, ou mesmo os autores. Vocês podem subir alguns documentos aqui, modelos, templates, cartas, carta de transferência de direito, carta de aprovação, modelo de aprovação de comitê de ética, carta de consentimento, enfim. E aí esses arquivos podem ficar hospedados aqui, e nessa biblioteca, né, na library, você consegue pegar o link desses arquivos e enviar para os autores, colocar nas instruções. Então, é um espaço mesmo que vocês têm para subir esses arquivos e hospedar esses arquivos na plataforma. Tá? Isso não tinha anteriormente, então é algo bem legal que vocês podem usar a favor de vocês para disponibilizar arquivos.
Certo, então aqui em cima a gente já explorou. Aqui nós temos as abas, os estágios da avaliação, que são iguais ao que do JS2, então a gente tem Submission, Review, né, que é a avaliação, Copy Editing, que é o processo de edição, digamos assim, e a produção, certo? Aqui eu tenho os arquivos que o autor submeteu, então, um por um, e aí eu consigo, inclusive, editar, caso o autor tenha submetido com nome, eu posso baixar esse arquivo, subir um novo arquivo, fazer upload aqui de uma nova versão. É uma versão atualizada do main document. Então, eu posso selecionar e substituir esse arquivo. Então, é muito importante que vocês tenham claro que vocês têm muita autonomia para modificar tanto os metadados quanto os arquivos que os autores enviaram. Tá? Não existe tanta necessidade de pedir para eles alterarem sempre. Às vezes a gente precisa mudar uma coisa ou outra somente. Esses códigos não se preocupem muito com eles, são códigos de controle do sistema. Então ele vai marcando esse número, as versões, mas esse aqui é um código sequencial que o próprio sistema infere, né? Então não se preocupem com isso. Discussões, né? Pre-review discussions, ou seja, discussões pré-avaliação. Aqui a gente tem as discussões feitas, por exemplo, do comentário que eu fiz lá, certo? Aqui, comentários ao editor, exatamente, opcional. Eu não sei quem é esse Matheus Costa, mas ok, depois a gente vê. Então aqui seria os comentários ao editor que eu fiz. Vocês, como periódico e editores, podem agregar uma mensagem aqui. Então, se eu colocar add message, eu vou me comunicar com o autor. Então, por exemplo, o artigo está fora das normas do periódico. Por exemplo, favor em reencaminhar o artigo seguindo as normas, e aí você pode colocar o link das normas, por exemplo. Tá? Essa mensagem, ela é enviada ao autor. Então, quando eu clico aqui em OK, ele agrega nessa discussão e o autor recebe um e-mail com essa conversa. Tá? E aí ele fica aqui no histórico e o autor pode, então, enviar para vocês esse arquivo corrigido. Tá? Então, é uma coisa nova também, isso não existia na versão anterior. Então, eu acho uma coisa interessante que vocês podem usar a favor de vocês também. Uma vez que essa discussão tiver sido finalizada, vocês podem clicar aqui no Close It, e aí não é possível mais incluírem tópicos para essa conversa. Mas caso vocês queiram abrir de novo, é só desmarcar a opção Closed. Tá? Ou uma nova discussão também dá para a gente começar aqui. Perfeito. Aqui do lado direito, eu tenho os participantes. E aí em cima eu tenho uma instrução falando, ó, designe um editor para ativar as decisões. Ou seja, enquanto você não colocar um editor, você não consegue nem para frente ou para trás nesse artigo. Ele fica bloqueado aqui nesse estágio de submissão. E aqui os participantes, por enquanto só temos o autor, que é a Carolina. Aí sempre vai ficar o autor principal aqui, tá? Os coautores vão ficar aqui em cima. Para eu colocar um editor, eu venho aqui nessa parte de participantes. Tudo vai ser aqui nessa área participantes, ok? Então, eu venho aqui em participantes, assign, e aí eu escolho se eu quero um editor ou um editor de sessão, ou um editor de convidado, enfim. Esses papéis também são configurados lá na área de configuração que eu mostrei no webinário passado. Então, eu vou colocar um editor, deixa eu ver quem que pode ser editor aqui. Posso buscar pelo nome ou simplesmente clicar no Search e aí ele traz todo mundo que está cadastrado como editor. Eu vou colocar aqui a Denise como editora. E
eu tenho algumas opções, por exemplo, esse participante é privilégios de designação, né? Esse participante só pode recomendar uma decisão editorial e vai requerir uma decisão final do editor-chefe. Isso também é uma coisa nova que a gente estava querendo já há um tempo e que foi uma das coisas que impediu a gente de atualizar a versão. Porque muitos de vocês trabalham com editores de sessão que têm um poder um pouco mais restrito. Ou seja, eles não têm autonomia para aceitar ou recusar um trabalho. Então, essa opção é justamente para esses casos, onde o editor de sessão somente envia uma recomendação. Tá? Ó, it's only allowed to recommend. Então, ele não pode enviar uma decisão final. Então, se for o caso, a gente marca essa opção, se for o caso do seu periódico. Se não, se esse editor de sessão tem essa autonomia, você não marca essa opção, assim ele consegue decidir o destino desse artigo. Ok? E aí eu venho aqui no convite, né, para esse editor. Eu posso tanto escrever uma mensagem em branco, nesse campo aqui, ou usar uma mensagem pré-definida. Então, aqui, a gente vai trabalhar com editorial assignment, né? Que em inglês é um pouco difícil de achar, talvez, mas em português talvez fique mais fácil. E aí ele já carrega o texto. O que vier com esse nomezinho, assim, essa caixinha é a tag que traz o nome do editor, então vocês não precisam se preocupar em preencher isso. E aí já vem com um texto padrão, e você pode depois alterar isso, caso você queira, lá nos seus modelos. Então é importante que você envie uma mensagem para esse editor informando que ele foi designado para essa submissão. Ok? Então, fazendo isso, ele não vai ter que necessariamente aceitar o seu convite, ele já é designado automaticamente. Aí aparece aqui agora as opções de decisão, que antes estavam bloqueadas, e aparece um editor de sessão que eu escolhi. Ok? Só antes da gente continuar, eu gostaria de mostrar novamente aqui na área de submissões que o status mudou. Né? Antes aqui ele estava em Unassign, agora ele não está mais, ele já está aqui em All Active. Então ele migrou desse estágio para esse estágio. E o status dele ainda está em submissão, porque ele não entrou no processo de avaliação, propriamente dito, né? O review. Aqui eu tenho duas conversas, né? Que foi aquele comentário que eu agreguei. E eu tenho também, acho que é interessante eu falar, essas opções de filtro para o editor. Então, aqui em filtros, você consegue filtrar tudo que está atrasado nesse overdue. Então, ele vai filtrar todos os artigos que não estão fora do prazo de avaliação. Então, isso é legal vocês poderem filtrar somente por esses artigos. O que está incompleto também consigo filtrar. Ó, ele só trouxe os incompletos. Lembrando que incompletos são submissões que não foram até o final, né? E também pelos estágios, ó, submissão, o que está em avaliação, o que está em copy editing, produção. Lembrando que os filtros são acumulativos, então eu posso ir tirando, deixando só o que me interessa, ó, só o que está em review, só o que está em copy editing, certo? E se eu clico aqui ele vai acessar. O filtro também funciona clicando nesses botões. Então, se eu clico em Incomplete, ele mostra só os incompletos e assim por diante, tá? Por sessões também eu consigo filtrar, então somente as sessões que me interessam. Você pode filtrar artigos que estejam em review, ou artigos que estejam incompletos, artigos que estejam atrasados. Então, esses filtros eles podem ser combinados, tá? Bem legal, isso é também uma novidade que teve bastante melhoria nas últimas versões e eu sei que isso vai melhorar mais ainda nas próximas versões. Voltando então ao nosso artigo.
Então agora ele já está na etapa de, quer dizer, ele já tem um editor, né? Agora eu tenho que tomar uma decisão preliminar entre enviar para avaliação, aceitar e pular essa avaliação, ou seja, não vai ter um peer review, não vou enviar para pareceristas, eu vou aceitar esse artigo direto, que é muito raro, né? A gente costuma passar por... o normal é você avaliar o artigo por pareceristas. Isso são casos são de exceção. E recusar a submissão. Nesses casos, quando o artigo é fora do escopo, ou completamente fora das normas, ou não é relevante, não é interessante, então utiliza-se essa recusa. Tá? Para fins desse webinar, eu vou usar o Send to Review, que é o fluxo normal do artigo. Ele vai perguntar quais arquivos, né? Selecione os arquivos para serem enviados ao processo de avaliação. Então, eu vou colocar todos. Pode ser que um ou outro vocês não queiram enviar, de repente, se o autor mandou alguma carta de transferência, que tenha os nomes dos autores, ou algum documento que seja restrito ao periódico, não faz sentido enviar isso para avaliação, para os pareceristas. E aí você deixa lá na etapa de submissão, não precisa trazer para processo de avaliação. Muito bem, então aqui a gente mudou agora o estágio para review, ou seja, avaliação, e aí aparece também uma notificação, ó. Rodada 1, qual que é o status? Aguardando pareceristas para serem designados. Então, a gente precisa, como editor, selecionar os pareceristas aqui embaixo. Por enquanto, não tem nenhum. Revisões são as versões atualizadas que o autor enviar. Então, por enquanto, também não tem nenhum. E Review Discussions está zerada, porque não teve nada, não teve uma discussão iniciada ainda. Não é diferente da outra discussão, que é o pre-review, né? Pré-avaliação. Essa aqui é a discussão de avaliação. Bom, o que eu vou fazer agora, então? Eu, como editor, na verdade, eu não estou como editor, né? Eu estou como Cielo Brasil, mas eu posso me logar clicando aqui embaixo, né, na setinha. Tem esse botão Login As, e aí eu fico como se fosse esse usuário, né? Eu entro no sistema como se fosse ele. Vocês não precisam fazer isso, né, no caso, cada um vai ter o seu papel, é importante que cada editor tenha a sua responsabilidade, mas se você é um editor gerente, saiba que você tem essa autonomia de se logar como usuários do sistema. Tá? Bom, então agora eu vou nessa parte Reviewers e clico em Add Reviewer, muito semelhante ao que já existe hoje. Daqui a gente tem os pareceristas disponíveis. Tá? Alguns estão bloqueados. Por exemplo, o Fábio aqui, ó, esse parecerista está bloqueado porque eles foram designados, foi designado um papel a ele que permite ver a identidade dos autores. Se eu gostaria mesmo assim de que ele fosse convidado, ou seja, não dá para garantir que esse peer review cego seja que ocorra como você espera, que as identidades sejam preservadas, porque esse avaliador ele tem um papel, no caso aqui, o papel dele é de editor, tá? Além de, ele tem o papel de parecerista e de editor nessa revista, e faz com que ele tenha acesso à identidade do autor. Se ele quiser descobrir, ele vai ter como descobrir. Se mesmo assim você quiser colocar ele como parecerista, você pode clicar aqui no Unlock e aí ele passa a ser uma escolha para você. O mesmo vale para os outros aqui, né? Porque eles têm papéis de editor nessa revista, então corre esse risco de como fala, de infringir esse duplo cego, tá? De quebrar o duplo cego. Então é importante que vocês tenham essa ciência antes de selecioná-los. O que mais que temos aqui?
Clicando nessa setinha, ele mostra umas estatísticas bem interessantes. Então, o número de pareceres ativos no momento. Então, ó, a Giovana não está avaliando nenhum trabalho agora. O número de pareceres completados, ou seja, ela já fez 2 pareceres para o seu periódico, tá? Isso é importante que é sempre para o seu periódico. O número de vezes que ela recusou um convite, também é importante saber, legal. Quantos dias se passaram desde a última vez que ela avaliou e a média de dias. E aqui teria uma biografia, caso tivesse presente no perfil dela. Então, eu tenho essas opções para todos as minhas opções, tá? As minhas sugestões aqui. Inclusive, essas estrelinhas que são aquelas classificações, né? As áreas, ó, essa aqui é especializada em glaucoma, então vai aparecer aqui os reviewing interests, a biografia, tá? E eu tenho filtros também. Então, o editor, aqui nos filtros, ele pode colocar, por exemplo, quem tenha somente 3 estrelas, ou melhor, 5 estrelas. Aí só vai trazer as pessoas que têm 5 estrelas. Nada mais do que isso. Eu posso querer filtrar somente quem tenha 5 ou mais pareceres. Ninguém. Então, 3 ou mais pareceres. E aí vai aparecendo as opções. Ou quantos dias desde a última parecer, revisões ativas, pareceres ativos, média de dias. Então, todas essas opções eu posso filtrar de modo a facilitar a escolha desse parecerista. Então, eu vou escolher aqui a Giovana, tá? E vou clicar em Select Review. Lembrando que aquelas opções de criar um novo parecerista e designar um parecerista existente continuam. Tá? Isso não mudou, é igual o OJS2. Tá? Clicando em selecionar, aparece, já vem pré-populado o e-mail, então já vem aqui a cartinha, mas eu poderia mudar o modelo se for o caso. Então escolho, vejo se tenho alguma alteração a fazer, se não, aparece o mesmo de sempre, né? Então, o título, o resumo desse trabalho. Eu posso ter a opção de não enviar e-mail, embora isso não é recomendado. Vem as datas, então, até quando esse parecerista tem para responder, e eu posso alterar isso manualmente, se for o caso, e qual é o prazo dele. Né? Lembrando que esses prazos estão sendo calculados de acordo com as configurações que vocês mesmos configuraram. Tá? Posso mudar também essa data. Arquivos para serem avaliados. Então, quais arquivos a Giovana, minha parecerista, vai ter acesso? Por padrão, os 2 que eu selecionei na etapa de avaliação. Mas eu poderia dizer que um deles ela não vai ter acesso, por exemplo. Tá? Qual é o tipo de avaliação aqui? Vai ser duplo cego, vai ser cego ou vai ser aberta? Isso é uma coisa nova que o JS já está se preparando para trabalhar com avaliação aberta, onde as partes sabem a identidade de um do outro. Então, lembrando que o duplo cego, nem autor nem parecerista conhece a identidade um do outro, o autor não conhece a identidade do parecerista, mas o parecerista conhece a identidade do autor, o sistema revela isso, e aberta todo mundo sabe quem é todo mundo. Isso também é legal porque o JS deixou que vocês definam a nível do parecerista. Então isso é muito ótimo, porque se o parecerista topar trabalhar com a avaliação aberta e o autor também, você pode colocar aqui open, né, aberto, e ter uma avaliação aberta. Então não precisa ser aquela regra de ou todo mundo ou ninguém, ou tudo ou nada. Você consegue ter esse nível de especificação. Né? Você consegue ter somente para um artigo ou somente para um parecerista daquele um artigo. Por fim, no final eu preciso dizer qual é o formulário que esse parecerista vai responder. Isso também foi configurado lá nas configurações. Já vem
o formulário padrão dessa seção, mas eu posso alterar, se for o caso. Então é importante que o editor se atente bem a essa janelinha, que ele, antes de enviar o e-mail, que ele se atente à carta, às datas, os arquivos, o tipo de avaliação, o formulário, e aí sim, clique finalmente no botão para adicionar o parecerista. Ao fazer isso, o e-mail já é disparado para esse parecerista. Ups, minha bateria está acabando. Eu vou pedir para a Carolina pegar a minha fonte aqui. E aí agora o e-mail foi enviado, então tá aqui ó, que a Giovana foi convidada, ela tem até essa data para responder, né, dar uma resposta, e o tipo de avaliação, que ela vai ser cega. Nessa setinha, ó, lembrando, novamente a setinha, eu tenho uma série de opções aqui. Então, para ver os detalhes desse parecer, que ainda não chegou, posso enviar um e-mail, editar, fazer alguma edição aqui, né? Ah, não vai ser mais blind, vai ser double blind ou aberto e tal. Eu consigo mudar isso. Remover esse parecerista, o histórico de comunicação, ó, então foi notificado nesse horário, foi designado nesse horário. E as notas. Essas notas eu posso colocar para esse parecerista, para outros administradores enxergarem, editores, etc. Não é, ele vai, essas notas aparecem para futuros pareceres, mas não para ele, né? Para o parecerista ele não vai enxergar essas notas. Ela é restrita ao periódico. Caso eu queira fazer um convite a um novo parecerista, eu posso repetir o processo. Então, mesma coisa aqui, eu escolho quem é que vai avaliar, seleciono, confirmo tudo certinho e envio o convite. O processo é o mesmo, tá? Normalmente envia-se para 2 parecer, as datas, tudo mais. E aí o processo de parecer é dividido em 4 etapas, ao invés de ser uma tela só. Primeiro é um resumo do pedido. Então vem o título, o resumo, qual é o tipo de avaliação, bem claro. Então o parecerista sabe também qual é o tipo de avaliação que tá acontecendo ali. As datas, né, a agenda dessa avaliação, então quando foi que foi enviada o pedido, a data que ela tem para responder e a data do parecer propriamente dito. E ela também precisa confirmar a mesma coisa que os autores confirmaram com relação à política de privacidade. Então, clicando aqui, que ela está de acordo, ela consegue ir para o passo 2. Passo 2 são as orientações, né, as instruções, guidelines. Essas guidelines também são os periódicos que... já não tenho tanta certeza aqui. Eu acho que é uma mistura de instruções do OJS e uma mistura de instruções também no periódico, tá? Por exemplo, essas daqui eu imagino que seja do OJS, mas tem instruções também que o periódico pode colocar, tá? Então são orientações de como é que ele tem que avaliar o artigo, as categorias, de que forma que espera-se que ele faça a avaliação dele, e no final também o que significa cada uma dessas recomendações, tá? No final que ele vai ver. Continuando no passo 3, a gente tem propriamente dito o parecer, né? Aqui é onde é feita a avaliação propriamente dita. O avaliador tem acesso aos arquivos que foram designados para ele. Ele pode rever as guidelines, né? As orientações que nós passamos no passo 2. E, finalmente, embaixo tem o formulário. Aqui é um formulário extremamente curto, tem uma questão só, porque é uma revista de teste, mas o de vocês, obviamente, pode ter mais questões, então ele vai carregar as questões aqui.
Caso o parecerista tenha algum arquivo para subir, ele tem essa possibilidade de transferir um documento. Então, vou colocar aqui um teste só. Às vezes ele quer deixar comentários no próprio Word, né, que ele baixou, ele baixa aqui em cima e faz track changes, coloca comentários, enfim, então ele pode fazer isso. As discussões podem ocorrer aqui, então o parecerista pode deixar uma mensagem. Isso aqui não vai diretamente ao autor, ele vai para o editor, tá? Então ele pode selecionar aqui, ó, quem é que vai participar. E ele pode deixar a mensagem dele. Então, sei lá, ótimo artigo, deixar um comentário. Tá? Claro que ele vai colocar uma coisa um pouco mais substancial, mas enfim, só para a gente poder ver como isso aparece. Dá para anexar arquivos também. Por fim, nós temos a recomendação, que é justamente o final, o passo final. Então, ele vai dizer se ele aceita a submissão, se ele vai pedir novas revisões, se vai recusar, etc. E na etapa anterior, você tem, o parecerista tem a definição do que é cada uma delas. Eu vou pedir revisions required, que é revisões. Embora o artigo seja muito bom, o artigo seja ótimo, eu vou pedir algumas revisões. Bom, feito isso, o processo finaliza. Então, ele vai, ao final, ter uma confirmação de que foi recebido o parecer. Tá? Voltando ao artigo, vamos ver como isso reflete-se. Lembrando que ele vai, às vezes, voltar para esse My Queue, né, a minha fila, meus artigos, e dependendo da situação, eu preciso verificar aqui nos ativos, né? O artigo, às vezes, não é de minha responsabilidade, então eu tenho que entrar lá naquele All Active. Vejam como o status mudou agora para novos pareceres foram submetidos. Então, a gente tem sempre um norte, ele vai falando para você qual é a situação dessa avaliação. Aí aparece aqui na Giovana que a recomendação foi Revisions Required. Tem um link para o editor ler o parecer. Então, tem o horário que foi completado, qual foi a revisão, a recomendação e a resposta aos formulários, perdão, o formulário preenchido, e os arquivos que ele enviou, caso tenha enviado. O editor pode alterar essa decisão, essa recomendação dele, ou não, e dar uma nota. Né? Então, pode avaliar aqui. Essa nota, ela é de 1 a 5 estrelas, e o critério, o periódico define qual vai ser o critério para dar essa nota. Se vai ser pontualidade, se vai ser o parecer mesmo, enfim. Então, esse processo vai continuar até que o segundo parecerista envie o parecer. Caso ele se atrase, tem os lembretes que o sistema dispara. Se os lembretes não funcionarem, o editor pode sempre remover esse parecerista e colocar um novo, certo? Então, esse processo vocês já estão acostumados nesse sentido. Acredito que ficou um pouco mais fácil para de repente, enviar um e-mail. Você tem um histórico aqui que vai mostrando quando foi enviado as coisas. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser um pouco mais fácil para vocês controlarem. Inclusive nos filtros que eu mostrei lá na lista de submissões. Tá? Bom, esse processo vai acontecer até que os dois pareceres sejam entregues ou a quantidade necessária para o editor tomar a decisão final. Quando o editor tomar a decisão final, eu vou entrar aqui novamente como a Denise. Na verdade, não precisa ser a decisão final, pode ser só uma decisão. Né? Ele vai ver quais foram as recomendações. Aqui está as discussões, para vocês verem.
E aí ele pode falar, eu vou pedir revisões, eu vou aceitar a submissão ou eu vou recusar a submissão. Então, para os fins desse webinário, eu vou solicitar revisões. Então, venho aqui em Request Revisions e vou pedir novas revisões para o autor. Vejam que a primeira opção que me aparece é o seguinte, eu tenho a possibilidade de definir se essa revisão que o autor vai enviar, se vai ser sujeita a uma nova rodada de pareceristas, ou se não, se ela não vai ser necessário uma outra rodada. Isso é algo que também não tinha, é novo, e que é legal, é interessante, porque você consegue definir, dependendo do nível de correção que foi pedido, não é necessário enviar para o parecerista novamente. Então, o editor pode ter essa prerrogativa de mudar, tá? Eu vou deixar que sim, vai haver uma nova rodada, por exemplo. Só para vocês verem como aparece. Tem a opção de não enviar e-mail, ou enviar um e-mail, que é o mais recomendado. E aí eu confirmo essa carta. Essa carta aqui, nossa, está bem pobrezinha, então espero que vocês tenham uma carta um pouco melhor. E é o botão de incluir os pareceres ao e-mail. Então, clicando aqui, ele importa os comentários do parecerista, avaliador A, revisions require, qual foi a recomendação, e a pergunta e resposta do formulário. Tá? Isso vai para os autores saberem exatamente o que eles precisam modificar. Ok? Os e-mails também permitem vocês fazerem modificações de formatação. Então, por exemplo, colocar negrito, que eu acho que isso não podia antes, então é uma novidade. Colocar uma imagem, né? Anexo, aqui, não é. Aqui, acho que não tem opção de anexo nesse e-mail. Acabei de reparar nisso, mas é possível colocar o upload de uma imagem. Talvez eles incluam no futuro, porque é interessante, às vezes, anexar. É que também eles partem do princípio que você possa anexar o arquivo do parecerista, né? Então, já vem aqui embaixo, tanto os originais quanto do parecerista, para você poder anexar. Mas, de repente, você quer anexar um outro arquivo, né? Então, é interessante ter também um anexo livre, quem sabe no futuro. Clicando aqui em Record Editorial Decision, a decisão é, então, gravada, registrada. Também é uma etapa muito importante, que deve ser feita com muita atenção, o editor precisa ter certeza do que está sendo feito. E aí o status muda para Revisions have been requested, ou seja, revisões foram solicitadas. Então agora eu vou entrar novamente como o autor, para vocês verificarem como isso aparece. Pronto, Carolina Taniguchi, tá certinho. Desculpa, foi confusão. Então, o status aparece que revisões foram requeridas, então não aparecem a identidade dos pareceristas, fiquem tranquilos. Tá? Bem, achei muito estranho mesmo aquilo, algo de errado não estava certo. E eu tenho, então, as notificações, em qual foi a decisão. Então, tenho acesso à carta editorial, que mostra o que precisa ser corrigido no artigo. Abaixo eu tenho os arquivos do parecerista, que foram liberados pelo editor, lembrando que a gente marcou lá que o autor poderia ter acesso. E aí, com isso, o autor vem aqui na área de revisions, né, revisões, e transfere o artigo revisado. Então, ele vai informar que é o article text. Eu vou selecionar aqui o artigo revisado, supondo que ele já tenha feito as correções. E aí aparece o arquivo aqui, tá? Revisado. Não há mais ação para o autor nesse momento, então a gente pode deslogar.
Voltando Cielo Brasil, não usuário correto, certificando-se. E aí aparece para mim, para o editor, tanto pode ser o usuário gerente ou o usuário editor-chefe, aparece aqui a revisão, tá? Que o autor enviou em revisions. Os editores também são notificados, então vem esse e-mail aqui, ó, esse arquivo tal foi submetido pelo usuário, então isso fica registrado para o editor saber quando tem uma versão nova. Feito isso, o editor pode, então, começar uma nova rodada. Então, aqui tem Create Review Round. Então, New Review Round, perdão. Então, clicando aqui, ele pergunta qual arquivo vai seguir para a revisão, a nova rodada. Eu confirmo que é a versão revisada. E aí, cria-se uma nova rodada. Tá? Para que os pareceristas validem as modificações feitas pelo autor. Ele não carregou os pareceristas, então é preciso fazer isso novamente. Então, colocar os pareceristas, convidar todo mundo, que nem eu fiz da outra vez. E aí o processo repete-se. Tá? Isso vai acontecer até que a submissão seja finalmente aceita. Então, eu vou marcar aqui no Accept Submission. Então, vem um e-mail padrão, que a gente pode mandar ou não mandar, embora a gente sempre recomenda para enviar sim o e-mail. Eu poderia anexar arquivos, ó, que eu mostrei anteriormente para vocês, da biblioteca, caso tenha algum documento, alguma carta, que o autor precisa preencher na aceitação, vocês podem fazer esse anexo. E aí eu envio para o copy editing, que